O capítulo de hoje nos leva a pensar sobre a perseverança na espera e a sabedoria de saber quando usar os nossos direitos. Vamos perceber que a mão de Deus está presente tanto nos grandes milagres quanto nas decisões tomadas dentro de um tribunal romano. Você está no canal Bendito e este é o 25º capítulo da nossa série. Dois anos se passaram com Paulo preso injustamente sob o governo de Félix. Agora, um novo governador assume, Pórcio Festo. A mudança de liderança traz uma nova esperança para os inimigos de Paulo, que tentam aproveitar a troca de governantes para finalmente eliminá-lo. 3 dias depois de ter assumido o cargo em Cesareia, Festo vai para Jerusalém. Os líderes judeus, ainda inflamados de ódio por Paulo, pedem um favor ao novo governador: que Paulo seja trazido de volta a Jerusalém para um novo julgamento. Mas o que eles querem realmente é armar uma emboscada no caminho para matar Paulo. No entanto, Deus move o coração de Festo para preservá-lo. Ele nega o pedido dos judeus e mantém o julgamento em Cesareia. Inclusive, convida os judeus acusadores a irem até lá para participarem do julgamento. Perceba que nada escapa à soberania divina. Deus usa quem Ele quer, inclusive autoridades terrenas, para proteger o propósito de quem Ele chamou. Quando o julgamento começa em Cesareia, as acusações são as mesmas de 2 anos atrás, graves, mas sem provas. Festo, querendo agradar os judeus para começar bem o seu mandato, pergunta a Paulo se ele estaria disposto a ser julgado em Jerusalém. Paulo, percebendo a armadilha e sabendo que em Jerusalém não teria chance de justiça, toma uma decisão histórica. Ele declara: "Estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Apelo para César." Lembrando que César era um título para o imperador e não um nome próprio. No sistema jurídico romano, esse era um dos direitos máximos de um cidadão romano: recorrer diretamente à autoridade imperial. Depois dessa apelação, Festo já não podia mais decidir o caso em Cesareia. Paulo deveria ser enviado a Roma para ser julgado sob a jurisdição do imperador. Paulo certamente se lembrou da promessa que Jesus lhe havia feito: "Você dará testemunho de mim em Roma." De modo que o apelo para César não foi um ato de medo, mas um ato de fé estratégica. Com isso, Paulo força os romanos a protegê-lo dos judeus e levá-lo para Roma. Os líderes judeus devem ter ficado furiosos quando, com apenas essa declaração, Paulo tirou definitivamente o caso das mãos deles. Enquanto Paulo aguardava ser levado para Roma, Cesareia recebe a ilustre visita do rei Herodes Agripa II e sua irmã Berenice. Esse Agripa era bisneto de Herodes o Grande, aquele que tentou matar Jesus bebê, e neto de Herodes Agripa I, aquele que havia ordenado a execução do apóstolo Tiago. Herodes Agripa era considerado alguém profundamente familiarizado com os costumes, debates e questões religiosas dos judeus. Por isso, os romanos frequentemente valorizavam sua opinião em assuntos ligados ao judaísmo. Festo confessa ao rei Agripa que se sente em um beco sem saída. Os líderes judeus exigiam a condenação de Paulo, mas ao ouvir as acusações, ele percebeu que não havia crime contra as leis romanas, apenas uma disputa teológica sobre um certo Jesus que morreu, mas que Paulo afirmava estar vivo. Confuso sobre como julgar as questões religiosas, Festo havia questionado Paulo se ele aceitaria ser julgado em Jerusalém, mas o apóstolo preferiu ficar sob custódia e apelou para César, preferindo ser julgado em Roma. Acontece que Festo precisava de um relatório técnico para enviar ao imperador Nero, e ele viu na experiência de Agripa a oportunidade perfeita para redigir esse documento.
Diante desse impasse, o rei Agripa demonstra interesse direto no caso, pedindo a Festo para ouvir o prisioneiro, o que é prontamente agendado para o dia seguinte. E de fato, no dia seguinte, Agripa e Berenice entram na sala da audiência com seus trajes reais e joias, seguidos por um cortejo. Isso nada mais é do que uma demonstração de status para impressionar tanto os romanos quanto a elite de Cesareia. Vale ressaltar aqui que os registros históricos nos contam que o rei e sua irmã Berenice pertenciam a uma corte marcada por rumores, luxo e escândalos. Depois da entrada triunfal de Agripa e Berenice, Festo ordena que tragam Paulo, o apresenta e explica que está diante de um dilema burocrático. Ele teria que enviar o prisioneiro para Roma, mas não tinha nenhuma acusação concreta para escrever no relatório ao imperador. Para um governador romano, enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar claramente as acusações criminais era considerado um erro administrativo grave e uma vergonha profissional. Festo estava literalmente pedindo ajuda aos universitários para não passar vergonha diante do imperador Nero. E ali, de pé, em silêncio, estava o apóstolo Paulo, vendo o cumprimento de uma promessa divina dada a seu respeito, que ele levaria o nome de Jesus diante de reis. Atos 25 nos ensina lições valiosas sobre a soberania de Deus nos processos lentos. Primeiro, devemos aprender que o tempo de Deus não é o nosso. Paulo ficou 2 anos aparentemente esquecido, mas esse tempo serviu para que ele chegasse ao topo da pirâmide diante de reis e governantes. Não despreze o seu tempo de espera. Outra lição é: conheça seus direitos e use sua voz. Paulo não se entregou passivamente à injustiça. Ele usou as leis da sua época para garantir que a mensagem de Deus chegasse mais longe. E a última lição, e a mais importante, é: não perca o foco. Mesmo um governador pagão percebeu que o cerne de tudo era a afirmação de que Jesus está vivo. Nossa fé sempre voltará para esse fato, pois é Jesus quem faz toda a diferença. E a frase para a nossa reflexão de hoje é: quem anda no propósito de Deus pode até ser cercado por injustiças, mas nunca abandonado pela soberania divina. E amanhã, em Atos 26, Paulo já está diante do rei Agripa, não apenas para se defender, mas para transformar o tribunal em púlpito. Nós vamos ver uma das defesas mais poderosas da Bíblia. E talvez a próxima palavra de Deus para você esteja nesse capítulo. Então, não perca o nosso encontro de amanhã aqui no Canal Bendito. Até lá!